minutos para sua apresentação, consideração iniciais, enfim, o que o senhor quiser. Muito obrigado. Eu vou ficar de pé. Em respeito, sobretudo, àqueles que carregam esse país nas costas. Acho que é grande a responsabilidade de quem, como candidato à presidência da República, ouse apresentar propostas para o campo. Nos últimos 25 anos, nós tivemos um superávit de balança comercial de 380 bilhões de dólares, porque a agricultura alcançou um superávit de 962 bilhões. Os outros setores sofreram um déficit de 542 bilhões desses últimos 25 anos. Portanto, o país deve ao agronegócio a balança comercial favorável em torno de 380 bilhões. Mas daqui para frente será ainda melhor, será ainda mais expressivo, porque a FAO sinaliza que até 2050 o mundo terá que produzir 60% mais do que produz hoje, para atender 9 bilhões e 800 milhões de habitantes no planeta Terra. E 40% disso tudo terá que sair do Brasil. Vejam que patrimônio extraordinário temos à nossa disposição. Certamente, os governos ainda não entenderam o valor e a importância da agricultura. São governos muito urbanos, governantes que provavelmente nunca colocaram o pé descalço no chão barrento do interior para viver essa experiência do campo e valorizar a produção rural, o agricultor, o produtor rural, e reconhecer a força que vem do campo para impulsionar o progresso e o desenvolvimento desse país. Por isso, se hoje está difícil apresentar qualquer plano de governo, porque o descrédito se generalizou, a descrença campeia, se é difícil apresentar proposta para qualquer área, certamente mais difícil é apresentar proposta para a agricultura. É por isso que é importante destacar, mais do que aquilo que eu possa dizer, ou aquilo que os meus concorrentes possam dizer, é importante verificar o que somos, o que fizemos e como fizemos. Com que credenciais nós nos apresentamos para governar um país mergulhado no oceano de dificuldades. Certamente, se eu pudesse, eu diria: meu programa de governo só tem uma frase: o nosso governo não vai atrapalhar. Se não atrapalha, já ajuda muito. Evidentemente, sem atrapalhar, pode ajudar muito mais se for competente. Mas prioridade só é conferida por quem conhece, por quem viveu a realidade, por quem experimentou a atividade. Vamos resumir: por quem nasceu na roça mesmo. Porque quem não nasceu na roça e não viveu a experiência do campo, certamente tem dificuldades de compreender a importância desse setor. O presidente da República tem que ter visão global de todos os problemas do país, mas certamente ele conferirá prioridade àquele setor com o qual ele se identifica mais, por reconhecer a importância dele. Por essa razão, os agricultores brasileiros têm razão ao desconfiar das propostas. São todas muito parecidas, são semelhantes. Nós temos bons escribas de programa de governo. A minha proposta de governo tem mais de 200 páginas. Mas essas propostas se concretizarão com o sistema atual?
Eu posso falar, é claro, que 70% dos agricultores brasileiros ainda não tiveram acesso aos avanços tecnológicos e por isso não alcançam renda alta. Aí começa a atividade do governo. Apoio técnico, extensão rural, crédito. Que política de crédito esse país adotou para impulsionar o crescimento econômico? Priorizou a produção ou o sistema financeiro? Os últimos governos favoreceram o sistema financeiro em detrimento, o mercado financeiro em detrimento do setor produtivo, praticando altas taxas de juros. Aliás, o governo consome 72% do crédito disponível e reserva ao setor privado apenas 28% do crédito produtivo, do crédito. Então é evidente que se nós praticássemos uma política com taxas de juros compatíveis com a nossa realidade econômica, o governo não necessitaria subsidiar o crédito agrícola e poderia investir em seguro rural. Crédito, seguro, segurança jurídica, segurança pessoal, invasão de propriedade. Como é que um país, sob a égide do Estado de Direito Democrático, que insere na Constituição o direito à propriedade privada, pode ser leniente, complacente, condescendente com invasões da propriedade privada? Nós vamos melhorar o Código de Processo Penal. As alterações propostas para a reintegração de posse sumária não foram suficientes, porque essa reintegração sumária de posse está muito lenta. Ela vai além de 1 ano. E quem tem que provar que é proprietário é o proprietário. O invasor não tem o ônus da prova. Nós vamos inverter essa situação. E vamos alterar o Código de Processo Civil para que a reintegração de posse ocorra de forma sumária mesmo, com o invasor tendo o ônus da prova, da apresentação do documento de propriedade, ou será expelido imediatamente da propriedade invadida. Infraestrutura. Quantas promessas acho que vocês ouviram hoje, né, sobre infraestrutura? Os candidatos vão fazer tudo. Ferrovias, hidrovias, rodovias. É evidente, nós sabemos que as nossas rodovias se constituem uma calamidade. E é óbvio que produtores rurais já quebraram nesse país pela impossibilidade de escoamento da sua produção. Há que se investir em infraestrutura. Quem é que não sabe disso? A agricultura chega a perder em determinados momentos 30% do escoamento da safra. Armazenagem, hidrovia, apenas 13 mil quilômetros dos nossos rios. Nós temos 12 mil rios cortando o solo do país, apenas 12 mil quilômetros são navegáveis, enquanto que nos Estados Unidos o nosso principal concorrente, 41 mil quilômetros de rios navegáveis. Ferrovia, 20% do transporte de carga no país é por ferrovia. Ocorre que 76% é minério de ferro. Agricultura apenas 12%. Transporte multimodal, evidentemente, é fundamental para possibilitar eficácia no escoamento da produção, reduzindo os custos da produção e, obviamente, melhorando o lucro. Aí temos a questão das exportações. Nós exportamos bastante, no entanto, uma exportação concentrada, grandes empresas, tradings, exportando determinados produtos. 82% da nossa exportação se concentra em alguns produtos já conhecidos de todos aqui: café, soja, carne bovina, suína e frango, laranja. Mas é possível avançar. E cabe ao governo oferecer apoio técnico e orientação para que as cadeias pequenas e médias da produção possam também exportar, inclusive produtos que agregam valor
a economia, por exemplo, o couro, a carne processada, o óleo, o azeite, são produtos que podem ser exportados. É preciso convencer, é preciso desmistificar que é tão difícil exportar. Não é tão difícil exportar. Mas aí o país tem que assumir a sua vocação de liberalismo econômico e abrir fronteiras, estabelecendo via de dupla mão para superar as barreiras alfandegárias e não alfandegárias. Realizar uma reforma tributária que favoreça o produtor rural, que favoreça o consumidor, especialmente o consumidor. Mas certamente a reforma tributária haverá de ser força motora do desenvolvimento econômico do país, com a geração de empregos e, obviamente, com extraordinários benefícios à agricultura, tornando-nos mais competitivos no mercado internacional no momento de exportarmos nossos produtos, porque esse modelo tributário atrasado, retrógrado que temos, compromete a eficiência das nossas exportações, colocando-nos em desvantagem com os nossos concorrentes. No campo somos imbatíveis, mas no momento da exportação nós sofremos consequências do modelo incapaz de favorecer o crescimento econômico. Isso se insere neste contexto da melhoria do ambiente de negócios, com a desburocratização. Esse país tornou difícil a vida de quem trabalha e que produz. É difícil empreender, é difícil constituir uma empresa, é difícil exportar, é difícil importar, é difícil pagar impostos, é muito difícil registrar um defensivo agrícola, leva 7, 8 anos, enquanto outros países, no máximo de 1 a 2 anos, registraram uma patente, 11, 12, outro dia me disseram que chega até a 18 anos. Em outros países isso é muito simples. A desburocratização. Nosso plano de metas foi uma colaboração também do nosso vice-presidente, o Paulo Rabelo de Castro. Nesse plano de metas, nós incluímos na 16ª a desburocratização, com 365 medidas no primeiro ano, a partir da obtenção do CNPJ, com a superação de todos os gargalos que impedem investimentos produtivos. Na verdade, temos 3 itens essenciais para produzir mais: simplificação, regulação competente e segurança jurídica. A legislação tem que ser respeitada. Não se admite rasgar a Constituição a cada passo, violentando, por exemplo, o direito à propriedade. Segurança jurídica e previsibilidade. Atração de investimentos se obtém também com combate à corrupção. Me perdoem, eu tenho que falar no combate à corrupção. Tem gente que reclama que eu falo demais. Ocorre que eu posso falar. Há muito tempo falo, não é apenas na campanha eleitoral. Reclamam até que eu quero o Sérgio Moro como ministro da Justiça. Eu posso querer, eu tenho o direito de querer, e eu posso convidá-lo, outros não podem. Porque eu entendo que é muito importante o combate à corrupção como forma de mudarmos a nossa imagem do nosso país perante o mundo, para que os investimentos retornem. Eles foram expulsos daqui pela corrupção e pela incompetência dos governos. Certamente, a Transparência Internacional é que diz: nós desperdiçamos oportunidades preciosas de crescimento porque grupos econômicos escolhem para os seus investimentos países com menores índices de corrupção. E vai além a Transparência Internacional. Se nós tivéssemos índices semelhantes ao da Dinamarca, teríamos renda per capita 70% maior do que a nossa. E nós estamos atrasados em matéria de produtividade. E a nossa renda per capita fica no contexto dos países emergentes mais atrasados, porque em matéria de produtividade
nós estamos à frente apenas de Sri Lanka e da Ucrânia, e de investimentos à frente apenas da África do Sul, nesse contexto dos países de renda média, que lutam para escapar dessa armadilha da renda média e alcançar renda alta. Para isso é necessário chegar a 22% de investimentos em relação ao PIB. A nossa proposta é essa. A nossa proposta de governo é o combate à corrupção veemente, atrair recursos externos para impulsionar o nosso crescimento ao lado dos investimentos domésticos, que certamente ocorrerão de forma mais célere e expressiva se nós melhorarmos esse ambiente de negócios, impondo seriedade. E é preciso dizer o seguinte: as promessas de campanha são palavras soltas ao vento e serão apenas blá 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 se esse sistema persistir. Que sistema é esse? Esse é o sistema corrupto e incompetente do balcão de negócios, da relação promíscua entre os poderes, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos. Foi clonado, foi transplantado para estados e municípios, distribuindo incompetência e corrupção. Então contem para outro que vão mudar o país, que vão melhorar a economia, que vão fazer ajuste fiscal, reforma da Previdência. Contem para outro, mas não para nós, que vão fazer isso sem substituir esse sistema. Esse sistema é a causa. Hoje estão sendo presos políticos, empresários, na verdade são barões da corrupção, ladrões do dinheiro público sendo presos. Mas se esse sistema sobreviver nesta eleição, ele continuará fabricando novos barões da corrupção nesse país. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Como nós queremos um país crescendo, se esses governos estão totalmente entregues ao sistema financeiro nacional, que se instalou com um monopólio, onde 4 grandes bancos respondem por 82% do crédito do país e definem as taxas de juros que desejam, porque o governo é refém desse monopólio do sistema financeiro. Um governo que é o principal cliente, porque realiza as operações compromissadas que chegam a 16,8% do PIB hoje, 1.144 bilhões de operações compromissadas com títulos públicos emitidos pelo Banco Central em benefício dos bancos privilegiados, que não precisam do mercado, que não precisam do agricultor, do produtor, que possuem um cliente maior que lhe oferece vantagens extras, na celebração de contratos clandestinos, sem nenhuma transparência. Não há uma plataforma de internet onde se coloque a dívida pública do país em detalhes. Não há uma plataforma de internet onde se coloca os títulos públicos negociados. Não há prestação de contas de absolutamente nada, em que pese o fato da dívida pública brasileira ter crescido em 10 anos de forma fantasmagórica. Cresceu de 1.326 bilhões em 2008 para 5 trilhões e mais de 300 bilhões agora em 2018. Uma dívida que cresce, em 2016 crescia 37 bilhões por mês, em 2017 crescia 39 bilhões por mês, em 2018 cresce 55 bilhões por mês. E onde nós vamos parar? Já estamos com 77,2% do PIB em dívida pública no Brasil, e nós vamos continuar alimentando esse apetite desmesurado do sistema financeiro nacional? Ou vamos propor um rompimento radical com o sistema de governança, o sistema político e o sistema financeiro para arrancarmos na direção do nosso futuro? Eu creio que não está difícil de visualizar as alternativas existentes hoje, os projetos propostos.
não está difícil verificar quem quer a sustentação do atual sistema. Aliás, meu tempo está terminando, me permita só concluir então. Esta campanha é o retrato do Brasil. Esse é um país de desigualdades sociais que são decorrentes da desigualdade de oportunidades, decorrente da nossa desigualdade diante da lei, porque não somos iguais perante a lei. E esta campanha é a fotografia. A campanha talvez seja, eu vou dizer uma das campanhas mais corruptas, mas seguramente a mais injusta, a mais desproporcional, a mais desigual, a mais antidemocrática da nossa história. É o enfrentamento dos tubarões contra os lambaris, os tubarões do fundo eleitoral multimilionário, a candidatura que tem mais de 900 milhões de reais de fundo eleitoral na sua aliança denominada Arca de Noé, e há aqueles, e com isso tem tempo de televisão e rádio sobrando, e há aqueles que foram beneficiados também por uma legislação equivocada, que podem gastar o dinheiro que acumularam ao longo da trajetória que utilizaram para se enriquecer. Parabéns, porque se enriqueceram. Mas gastar parte da fortuna agora na campanha eleitoral para esmagar os seus adversários, eu creio não ser justo. Vou concluir agora. Portanto, a reforma política tem que ser a matriz de todas as reformas, para que nós possamos avançar. Esse é o modelo retrógrado, superado, corrupto. Esse é fábrica de chupins da República. Só interessa a esses sanguessugas. Não há como preservar esse sistema. Aliás, para concluir mesmo, Dora, nós estamos num momento crucial para o futuro do país. As pessoas lúcidas precisam exercitar o protagonismo. Ou nós influímos agora, ou amargaremos depois a reedição da tragédia que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Então vamos agora à fase de perguntas. E eu pergunto ao senhor, senador Álvaro Dias. Existe uma grande diferença na rentabilidade alcançada entre os grandes e os pequenos produtores e os médios também. Ocorre que os grandes são grandes, os pequenos têm benefícios decorrentes de programas sociais e os médios ficam aí desassistidos. Gostaria de saber se o senhor tem alguma ideia para exatamente para essa faixa, né, instrumentos para amparar a dita classe média rural. Olha, eu creio que são algumas soluções desejadas por esses agricultores médios. Apoio técnico, extensão rural, apoio nas exportações, crédito, microcrédito, armazenagem, porque há aqueles que são obrigados a vender o produto na baixa, em razão da ausência do armazém, que possibilitaria guardar a produção até o momento do preço conveniente. E certamente as cooperativas, o sistema cooperativo é, sem dúvida nenhuma, um exemplo de medida que o governo deve estimular. O crédito na Alemanha, através do sistema de cooperação, alcança produtores ou empreendedores, mesmo distantes do núcleo central da produção. O sistema cooperado de crédito. Na nossa proposta, há um estímulo ao microcrédito. O Paulo Rabelo de Castro, que passou pelo BNDES, conhece a casa e os seus mecanismos e propõe a adoção de uma política de microcrédito exatamente para estimular, não só na área rural, evidentemente, mas os pequenos e médios empreendedores. Em relação à área rural, hoje há pânico em relação à questão de segurança também. Obviamente não podemos deixar de abordar esta questão. Cabe ao governo
oferecer segurança também à área rural. Não bastam determinadas patrulhas eventuais de combate à violência no campo. É preciso uma atenção permanente. Eu tenho advogado, embora o Brasil ainda não avançou nesse campo, mas outros países já têm experiência do sistema de satélite para estabelecer a interatividade, a conectividade nas regiões mais longínquas do país. Nós podemos estabelecer parcerias, inclusive com o setor privado, para, com o sistema de satélites, estabelecer essa interatividade, alcançando as localidades mais longínquas do país com internet de custo baixo. Eu não diria internet de graça, né, que seria fácil dizer numa campanha eleitoral, mas pelo menos de custo baixo. Eu imagino que é também uma evolução para os pequenos e médios agricultores, esta possibilidade da interatividade. Eu imagino que, sobretudo, a questão do seguro agrícola é essencial. Nós não temos um sistema de seguro agrícola que favoreça. Eu me lembro, João, quando o governador assumiu o governo do Paraná, e uma intempérie castigou a região chamada de Vale do Ivaí, destruindo as lavouras de café, e os proprietários que estavam com contratos de empréstimo celebrados com bancos privados tinham as suas propriedades colocadas em leilão em praça pública. Ao assumir o governo, a primeira providência foi pedir uma negociação com os bancos privados, transferimos a dívida desses pequenos produtores e médios produtores para o Banco do Estado do Paraná e fizemos uma programação de pagamento a longo prazo, uma rolagem, portanto, dessa dívida e salvamos todas essas pequenas propriedades rurais. Veja como nós somos reféns do sistema financeiro. Aqueles pequenos produtores estavam perdendo as suas propriedades, um bem de família que deveria ser considerado como tal, que é fruto de um esforço de longo tempo. Se transformariam em mais trabalhadores sem terra, certamente, não houvesse esse apoio governamental no momento de salvar as suas propriedades. Eu cito esse exemplo para demonstrar como é importante uma política de crédito compatível com as aspirações de investimentos dos que trabalham no campo desse país. Obrigada, senador. Agora a pergunta do Joe Larry, do Financial Times. Obrigado, doutor. Boa tarde, candidato. Eu quero ir pouco mais profundo nessa questão do crédito. Quais alternativas de financiamento o senhor acha que são necessárias para o setor agropecuário continuar crescendo e incorporando novas tecnologias e aumentando sua produtividade? E como o governo pode atrair mais capital de fora, externo, para o país, visando elevar a competitividade? Bem, eu disse rapidamente que nós precisamos recuperar a nossa imagem dentro do mundo. Nos tornamos para o mundo um país corrupto, em razão dos escândalos de corrupção. Eu sempre dizia da tribuna do Senado que o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido. Isso repercute hoje internacionalmente de forma negativa e a desfavor do país, porque certamente desperdiçamos oportunidades preciosas de investimentos generosos que poderiam produzir geração de emprego, de receita, de desenvolvimento para o país. Houve um tempo em que aqui se falava num tal espetáculo do crescimento, e o país estava crescendo apenas mais do que o Haiti. Eu creio que essa liberação, eu disse rapidamente que nós temos que praticar a política do liberalismo econômico para valer. Nós exigimos que outras nações não pratiquem o protecionismo e desarmem as suas barreiras alfandegárias e não alfandegárias. E recentemente o Japão denunciou o Brasil junto à ONU em razão de alguns procedimentos adotados aqui, entre eles o da desoneração fiscal no setor automotivo,
que estabelece uma concorrência desigual com os concorrentes de outros países. E essas desonerações comprometeram as finanças públicas do Brasil, mas não ajudaram, desculpe eu fugi um pouco do tema, mas não ajudaram o consumidor brasileiro. Essas desonerações não chegaram à sociedade, elas ficaram pelo caminho. E o próximo governo do país, eu aproveito para dizer isso aqui, porque isso mostra a gravidade do déficit público do nosso país, vai assumir o próximo presidente já com um contrato celebrado de 306 bilhões de desoneração no primeiro ano e de 330 bilhões de desonerações no segundo ano. Esse foi um dos motivos que levou o Japão a denunciar à ONU a prática do protecionismo pelo Brasil. E nós vamos já no início de janeiro, certamente, ter que reunir a diplomacia brasileira e de outros países para negociarmos um acordo a fim de que essa denúncia seja retirada, porque trabalha contra o interesse do nosso país. Portanto, criar um ambiente favorável significa também voltar os olhos da diplomacia brasileira para países do primeiro mundo, mercado comum europeu, a Ásia. Os últimos governos ideologicamente focados inseriram-se num mercado que não trouxe benefícios ao Brasil. Preferiram olhar para ditaduras boquirrotas da América Latina, inclusive as alimentando com recursos públicos através do BNDES, construindo metrô em Caracas, hidroelétrica na Venezuela, Porto de Mariel em Cuba, aeroporto fantasma em Moçambique. Isso possibilitado por um decreto do ex-presidente Lula em 2007, que autorizou o BNDES a alterar o seu estatuto para celebrar esses empréstimos aos campeões nacionais aqui, alguns investigados hoje pela Operação Lava Jato, e também as empreiteiras para que construíssem obras no exterior. Isso é apenas um detalhe, mas nós queremos que a política diplomática do Brasil se volte para países do primeiro mundo para celebrarmos a ampliação das nossas relações comerciais, desobstruindo, eliminando esses gargalhos do protecionismo, das barreiras alfandegárias e não alfandegárias, de lá e de cá. Se nós desejamos realmente a globalização da economia, temos que proceder de forma moderna. E a reciprocidade é fundamental para se estabelecer uma nova, civilizada e produtiva relação entre o Brasil e os países mais avançados do mundo. Obrigado, senador. Agora a pergunta será feita por um dos integrantes, dos representantes da bancada de representantes do setor. Por favor. Muito obrigado. Senador Álvaro Dias, prazer em cumprimentar o senhor. O Nordeste do Brasil e o semiárido brasileiro, em particular, que representa mais de 80% do território nordestino e representa 25 milhões de brasileiros que lá vivem e que estão há 6 anos envolvidos numa seca, que o Brasil todo tem consciência, tem sido negligenciado nos últimos planos e ações dos governos. Apesar dos avanços observados nas últimas 2 décadas, a região continua concentrando o maior percentual de pobres, com deficiências básicas em educação, saúde e empregabilidade. Pergunto ao senhor, se eleito, qual a sua proposta para a agropecuária da região Nordeste? O senhor criaria uma política diferenciada para o semiárido? Eu creio que o grande problema do Nordeste é realmente o semiárido com que você concluiu a sua indagação. Porque se em 3 anos o governo não adotar providências rigorosas, nós chegaremos à desertificação. Durante 8 meses em que impiedosamente o sol castiga aquela região do semiárido, a atividade produtiva é a extração da vegetação, da madeira, para a produção de energia, carvão, para o comércio, indústria, etc. A primeira providência é mudar a matriz energética, favorecendo o gás, obviamente com os gasodutos sendo ampliados, a distribuição sendo competentemente alterada
avançando, expandindo, né? E trabalhando com energia eólica e solar. A região é propícia, mas nós temos que trabalhar alternativas de sobrevivência para a população que vive nessa região. Há experiências, recuperação de matas ciliares, revitalização de rios, recuperação de áreas degradadas, atividades agrícolas estimuladas, irrigação, atividades agrícolas estimuladas por projetos de governo. Essas experiências devem ser, obviamente, aproveitadas nessa região do semiárido. Mas o Nordeste não é apenas o semiárido, eu acho que tem que haver uma política de Estado para o Nordeste brasileiro, não é uma política de governo, é uma política de Estado, que estimule o turismo, já que as belezas naturais fascinam a humanidade. Mas isto passa por um conjunto de ações com segurança pública. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 11 estão no Nordeste. A pobreza é decorrente da ausência de políticas de Estado. 66% dos nordestinos vivem com menos de um salário mínimo. E se nós formos a saneamento básico, a metade dos nordestinos não possuem saneamento básico. Portanto, é um país de contraste, gritantes e perturbadores, né? Agora que eu tenho a oportunidade de caminhar um pouco pelo Brasil e ver mais de perto as suas belezas naturais que fascinam a humanidade, conhecer mais de perto as potencialidades econômicas que impressionam, eu fico assustado ao contemplar essas gritantes diferenças sociais. Ilhas de prosperidade, de abastança, de fartura, em meio a um oceano de dificuldade, de pobreza, de miséria, de infortúnio. São 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. E quando hoje andei pelas ruas de Brasília, fiquei impressionado com os moradores de rua, o número significativo de moradores de rua, que pedem oportunidade. Eles dizem, aliás, em Uberlândia, eu ouvi isso na rua, sou morador de rua, não fala em pobreza, fala em oportunidade. Eu não tenho oportunidade. Se eu tivesse oportunidade, eu não estaria aqui. Traga aí uma moto niveladora, eu subo e derrubo aquele poste. Eu sei operar a máquina, mas eu não tenho oportunidade. No Nordeste, talvez, isso soe ainda mais contundente e mais forte. Mas a indagação, quem é responsável por isso? É o cidadão que paga impostos, é o trabalhador, é o empresário, é o agricultor? Não. São os governos. Os governos é que foram incompetentes e ultimamente muito corruptos e não tiveram a capacidade de explorar as riquezas deste país para transformá-las em benefício da população. Com a eliminação dessas desigualdades gritantes que sacodem principalmente o Nordeste. Então, para o Nordeste, uma política de Estado em matéria de turismo, uma atenção especial na área de segurança pública, obviamente nesse processo de reindustrialização do país, porque o país se desindustrializou. Nós éramos um país promissor em matéria de indústria na década de 70, na década de 80, a indústria respondia por 27% dos empregos gerados no Brasil, agora 10,9% dos empregos gerados, mas continua pagando a maior carga tributária. Eu creio que a reforma tributária é essencial para alancar projetos de desenvolvimento do país, também no Nordeste. Então, política de turismo, política de segurança, política educacional. Acabou meu tempo. Mas deu para o senhor concluir o raciocínio. A última pergunta desse bloco é do jornalista Valteno de Oliveira. Senador, boa tarde. Boa tarde, Valteno. O uso intensivo de tecnologia tornou o Brasil referência em produção de agricultura em clima tropical. Não só a agricultura, mas
a produção de carnes, a avicultura, a suinocultura. Sul lá do Sul sabe a importância que tem instituições como a Embrapa Suínos e Aves, tem a Embrapa Gado de Leite lá em Minas, nós temos Embrapa espalhada pelo Brasil afora. É um exemplo apenas de instituição pública de pesquisa. E aí a pergunta, como o senhor pretende fortalecer essas instituições públicas de pesquisa, se elas gastam 90% do orçamento delas, como é o caso da Embrapa, com pagamento de pessoal? Como o senhor pretende reverter essa equação? Demitindo? A reforma do Estado é essencial exatamente para eliminar a superposição de ações, os paralelismos existentes, né? Hoje nós temos 146 empresas estatais federais, 38% delas foram criadas nos últimos governos como cabide de emprego, e são 504 mil servidores. Esse gasto perdulário, setores secundários acabam comprometendo investimentos fundamentais para o desenvolvimento e a elevação da produtividade do nosso país, como os investimentos em tecnologia, pesquisa, inovação. Nós investimos pouco em pesquisa e estamos expulsando os talentosos pesquisadores que existem no nosso país, vão viver em outras nações. A academia está distante também do setor produtivo, os projetos de pesquisa estão distanciados da realidade produtora do país, e nós precisamos fazer esta aproximação. Instituições como a Embrapa são essenciais, como a Emater na expansão rural. Eu tenho esta experiência muito rica no governo do Paraná, quando nós realizamos um programa que foi considerado modelo para o mundo, pela FAO e pelo Banco Mundial, que nós denominamos de Paraná Rural, o programa de microbacias, manejo integrado dos solos e das águas, compatibilizando os interesses da produção, da produtividade e da preservação ambiental, com a recuperação de matas ciliares, com os murunduns em curva de nível, para evitar que as águas das chuvas carregassem a fertilidade do solo, assoreando os rios e os lagos, com abastecedores comunitários para evitar que os vasilhames com agrotóxicos fossem levados até os rios, com a readequação das estradas rurais, colocando-as no nível da área produtiva para evitar também a erosão. Enfim, foram 45 práticas agrícolas num programa rural que foi considerado modelo para o mundo e comprovou a possibilidade, com plantio direto, né, que começou no Paraná, comprovou a possibilidade de preservar o meio ambiente e de produzir. Mas no contexto da sua pergunta, é fundamental estimular essas instituições. Nós temos no Paraná o IAPAR, que é um grande instituto de pesquisa, temos em Campinas e em Piracicaba, temos um grande instituto de pesquisa. A Embrapa tem uma presença exuberante no processo de evolução tecnológica da agricultura brasileira, e ela tem que retomar esse perfil, e certamente um país que quer avançar, alcançar índice de produtividade de país de primeiro mundo, tem que investir em tecnologia e inovação. Eu vou dar o exemplo de dois países. Há 60 anos, o Brasil tinha uma renda per capita equivalente a 15% da renda norte-americana. Taiwan e Coreia do Sul tinham uma renda inferior à do Brasil. Hoje, a Coreia do Sul tem uma renda 90% da renda norte-americana. E o Brasil tem uma renda equivalente a 25% da renda norte-americana. Qual a diferença? A Coreia é um país mais rico do que o Brasil? De forma alguma. As nossas potencialidades econômicas são superiores. Ocorre que investiram em educação, investiram em tecnologia, em ciência e pesquisa. 4% do PIB, nós estamos investindo um pouco mais de 1% em tecnologia no nosso país. Portanto, investir em tecnologia. E eu vou colocar aqui algo que é muito distante, mas que é fundamental. Investir em educação infantil, investir na primeira infância.
R$1 investido na primeira infância, de 0 a 6 anos, tem um retorno de 12, 13 reais. Isso envolve não só desempenho escolar, isso significa redução de violência, redução da corrupção, melhor emprego, melhor salário, influi nos índices de produtividade do país, influi no desenvolvimento econômico do país, evidentemente a médio e longo prazo. Obrigado, senador. Eu queria pedir licença ao senhor só para dar um aviso para as pessoas evitarem sair assim que foi encerrada a participação do senador, porque a Marina Silva, a candidata Marina Silva, já está aqui na CNA e o encontro com ela será logo em seguida, tá? Senador, antes de o senhor passar as suas considerações finais, queria fazer uma pergunta, não, rapidinho, inclusive o senhor vai responder muito rápido, que é o negócio do Sérgio Moro. O primeiro debate, o senhor citou o Sérgio Moro como seu ministro da Justiça, eu não marquei, mas não finge que eu tenha marcado, porque não vou errar, de 10 em 10 minutos. O senhor combinou com ele? E precisa? Não sei, para citar. O convite Convidou, avisou. foi uma homenagem. O convite foi uma homenagem. Não, o convite foi feito? Peraí. O convite foi feito? Foi feito publicamente. Ah, aquilo ali que era um convite, o senhor não conversou com ele. O convite foi feito publicamente. O que vale é o convite público. E a resposta? E ele respondeu através de uma nota à imprensa. Eu vi. Mas a mim ele só terá que responder no dia 1º de janeiro. Tá certo. Pega o telefone. Sérgio Moro, aceita o convite? Se ele disser, não posso. Se ele disser, eu não. Agora, sabe por que eu convido, Laura? Porque eu posso convidar. Não, o senhor disse aí. Eu posso. Tirada é boa, tirada é boa. Por favor, eu posso convidar. E ele se sente homenageado. Eu garanto que ele se sente homenageado. Porque ele é o ícone de uma nova justiça no Brasil. Esse convite é emblemático, ele tem um sentido, e você é muito inteligente para compreender qual é o sentido. Eu quero a Operação Lava Jato como uma política de Estado, uma espécie de tropa de elite no combate à corrupção. Porque essa é a prioridade do povo brasileiro. O povo brasileiro pode ser sofrido, pode viver desigualdades sociais incríveis, mas ele tem a percepção de que a desastre social que nós estamos vivendo no Brasil. E sem combatermos a corrupção, não teremos solução para nada nesse país. Agora, senador, o senhor tem 5 minutos para a sua conclusão, suas chamadas considerações finais. Pois é. Não pensei no que teria que dizer, mas talvez eu tenha que dizer o que eu estou fazendo aqui. Obviamente, eu sei que é difícil convencer as pessoas. O descrédito campeia. Mas eu estou aqui para cumprir uma missão. Eu não concluiria bem a minha trajetória política se eu não me oferecesse ao país na esperança de deixar um legado de mudança. Porque eu não vejo alternativa nas outras propostas que conhecemos. Alguns já estiveram lá e nada fizeram. Outros não estiveram, mas também nada fizeram. Não foram experimentados. Não foram cogitados para síndico do edifício onde moram. Não foram cogitados para prefeito da cidade, governador do estado e querem governar um país mergulhado nesse oceano de dificuldades. Eu fiz a minha trajetória política basicamente na oposição. Eu fui governo do Paraná 4 anos e fui governista 7 meses no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. No restante da minha trajetória de 42 anos de mandato, Roberto Rodrigues, eu fui oposição. Inconformado. Eu fui um contestador sempre. Certamente muitos não prestaram atenção. Mas os que prestaram atenção verificaram que eu estava sempre desconfortável, me isolando, me afastando e mudando de sigla. Várias vezes mudei de sigla para não mudar de lado, para não barganhar as minhas convicções pessoais. E hoje me encontro aqui como candidato a presidente da República com um propósito: refundar a República. E o que significa isso? Sepultar esse sistema
ultrapassado e corrupto que impede o país de avançar na direção do seu futuro. Refundar a República tem como ideia básica que todos nós devemos nos submeter à lei e que todos nós devemos ser iguais perante a lei. Só assim poderemos olhar para nós mesmos, para as nossas crenças, para as nossas instituições e para o futuro desse país, na esperança de construirmos juntos a grande nação que todos nós merecemos. Com todas as reformas, ao assumir o governo, a redução do tamanho do Estado passa também pela qualificação técnica da equipe. A eliminação dos privilégios das autoridades, para que possamos descer os degraus da escada, promovendo reformas que certamente tumultuarão a vida de brasileiros, porque afundamos até o final do poço e precisamos de lá sair alavancado por estas reformas. A reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma política. Nós temos que reformar a Constituição e indagarão, mas com esse Congresso, com esse ou com outro. Não importa o Congresso, importa a sociedade. Nós precisamos abandonar a tese de que o Estado é o Leviatã, que tudo pode. É o fim em si mesmo. Quem tudo pode é a sociedade. Nós temos que celebrar um pacto de governabilidade com o povo brasileiro, reunindo os políticos de bem, sim, de qualquer partido. Isso tem que ser uma ação suprapartidária e chegando até a sociedade. Por isso eu digo, o presidente tem que ter coragem para mudar, capacidade de gestão e articulação política, mas tem que ter capacidade de comunicação para convencer os brasileiros que as mudanças que propõe são em benefício da nossa gente. Convencendo os brasileiros, ninguém resistirá, Congresso algum se oporá. Aqueles que resistirem serão atropelados e substituídos. Nós vamos envolver, sim, o setor agropecuário e queremos constituir um conselho consultivo para a reciclagem junto ao presidente da República, quem sabe mensalmente, de todos os problemas do setor. Mas vamos envolver nesse mutirão de mudança a favor do futuro todas as entidades, as instituições, as universidades, os sindicatos, as federações, as confederações, nesse mutirão de mudança, sim, que pode alavancar o Brasil na direção do seu futuro. É preciso reviver a fé perdida nas estradas da decepção. É preciso ressuscitar esta esperança brasileira que foi sepultada sob os escombros de instituições destroçadas pela corrupção e pela incompetência. E caminhar adiante, repetindo Raul Seixas: tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Vamos tentar juntos mais uma vez e agora é para valer. Muito obrigado. Senador, eu peço ao senhor que permaneça no palco e eu convido o presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Marcelo Vieira, para lhe entregar o documento Futuro é Agro, que é a agenda, a proposta do setor para o possível futuro presidente da República. Senador, nós estamos aqui de estágio das reformas que nós julgamos necessárias para cumprir as suas metas de crescimento, para viabilizar tudo isso. Muito bem. Vamos crescer em média 5% ao ano, gerar mais de 10 milhões de empregos e investir 22% do PIB até 2022. Com o ajuste fiscal, que faltou dizer aqui, começa com um limitador emergencial de despesas em torno de 10% não linear. E no segundo ano, orçamento base zero, com a reestruturação do Estado, avaliando as despesas de todos os setores, certamente mais uma economia de 10% em cada setor, porque há muito desperdício. Aí nós fazemos a virada do déficit para o superávit, de 2,5% do PIB. Isso aqui será muito útil para que nós possamos alcançar essas metas e esses objetivos. Muito obrigado.